A paz do Senhor Jesus, a cada um que hoje se reúne comigo para estudar Apocalipse. Não estava tendo algum retorno de algumas pessoas, achei que tinham me abandonado no estudo, né? Mas estamos hoje no capítulo 17 e no domingo pela manhã conversava com algumas pessoas que me disseram que continuam acompanhando. Então, nós vamos estar hoje estudando o capítulo 17 de Apocalipse, palavra revelada do nosso Senhor Jesus Cristo. E você que, como eu, quer aprender mais, nesse momento, coloque a sua vida na presença do Senhor. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigada, Senhor, por esse irmão, por essa irmã que tem estado acompanhando esses estudos junto comigo. Que em nome de Jesus, Pai, o Senhor venha falar o nosso coração de maneira tremenda e nos capacitar a entender aquilo que está no teu coração, a conhecer a verdade e ser liberto por ela a cada manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém? E nós vamos então, hoje, estar falando sobre o capítulo 17, que vai do 1 e é a descrição da grande meretriz. Vai do 1 ao capítulo 18 e é uma metáfora da prostituição e é usada com frequência para retratar a infidelidade de Israel a Deus. Então, na verdade, quando nós lermos esse capítulo, é uma metáfora, é uma figura de linguagem, uma maneira de dizer que o povo se prostituía, não era fiel a Deus. Então, a verdade é que a prostituição ela é sempre usada no Antigo Testamento, lá em Isaías 1:21, em Jeremias 2:20, no 3:1, Ezequiel 16:15, Oséias. Oséias é um profeta que ele casa com uma prostituta para mostrar ao povo de Israel na vida dele o que era a dor de amar alguém que o traía. E Deus mostra isso, é uma história muito profunda, onde Deus mostra para Israel que toda vez que ele fazia suas escolhas pelos outros deuses, pela maneira de viver dos outros povos, porque aquele que é do Senhor é do Senhor. E aí, isso é prostituição para Deus, quando você coloca coisas na frente de Deus na sua vida. Então, no Antigo Testamento isso era comum, e aqui também vai ser usada essa maneira de falar. E aqui a meretriz que se refere, Babilônia, é a personificação da perversidade e corrupção espiritual. Suas 7 vestes de púrpura escarlate, na verdade, refletem o esplendor do luxo. O termo abominação é associado diretamente à idolatria. A aparência resplandecente da meretriz esconde a corrupção moral religiosa absoluta. Meretriz é claramente responsável, a meretriz é responsável pela perseguição e morte de um grande número de cristãos. Isso está no verso 6. E ela tem o nome escrito na testa. Os santos de Deus foram selados na testa. Isso nós estudamos em Apocalipse 7, 3, 9, 4, 13, 12 e 14, 1. E como também foram os que seguem ao anticristo, aqueles que seguiam a besta, que está lá em Apocalipse 13, 17. De maneira diferente, mas ambos foram selados. Os do Senhor selados com a guarda, o poder de Deus sobre a vida deles, os protegendo, os separando, e os da besta para poder comprar, para poder se render e ter o nome dela na sua testa e ter gravado. Em Roma, as prostitutas costumavam usar na cabeça uma faixa com seu nome bordado. O nome bordado da meretriz ficava na faixa na cabeça. Essa meretriz é a origem de todas as religiões falsas, ou seja, que seduzem e enganam. O significado não é evidente para todos e precisa ser revelado. Apocalipse 17, 5 está dizendo assim, na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério, Babilônia, a grande mãe das meretrizes e das abominações
da terra. Então, esse versículo está dizendo que era preciso ser revelado, né? E o povo que segue a besta tem essa marca na testa. As 7 cabeças podem ser uma alusão à cidade de Roma. Por quê? Porque a cidade de Roma foi construída sobre 7 montes, 7 colinas, 7 povoados que estavam em 7 colinas. Isso está no verso de número 9. Hoje eu estou indo direto naquilo que eu anotei, porque tem muita coisa e eu gostaria de passar para vocês aquilo que eu estive lendo e anotando. Aqui está o sentido, versículo 9 do capítulo 17 de Apocalipse. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está assentada. São também 7 reis. Então, isso está no verso de número 9. No entanto, os montes também são 7 reis. Então, pode ser as colinas, os povoados que deram início a Roma, e também podem ser 7 reis. A sucessão histórica de imperadores romanos não corresponde a uma descrição de reis. Olha lá o verso 10, dos quais caíram 5. Um existe e o outro ainda não chegou, e quando chegar tem de durar pouco. Está falando da sucessão de reis. Talvez a visão de João mostre que a grande meretriz está assentada sobre uma sucessão de impérios. Não sei se ficou confuso, mas eu vou estar começando agora do comecinho, porque eu anotei de uma Bíblia, agora anotei da outra, e eu queria passar capítulo 17, verso 1. Vamos devagar agora? Vamos lá. Veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentado sobre muitas águas. Que está lá em Jeremias 51:13. É a referência das muitas águas. Bom, eu anotei aqui na minha outra Bíblia. A condenação da grande prostituta atualiza a prostituição como símbolo de infidelidade de Israel, como nós já falamos. Prostituição no Antigo Testamento significa infidelidade do povo para Deus, tá? Com relação aos povos pagãos, o termo não é utilizado no sentido espiritual. Mas, devido à deturpação de todos os valores éticos e morais, foi assim com Tiro, lá em Isaías 23:17, com Nínive, e no contexto aqui em Apocalipse, simboliza toda a ostentação de poder da civilização atual e a maldade do mundo sobre muitas águas. Refere-se à Babilônia, construída sobre canais, entende? A Babilônia ela foi construída, está lá em Jeremias 37:13, ela foi construída sobre canais. Na época da redação de Apocalipse, o termo apontava para Roma como a Babilônia, e por isso dá esse sentido, né, que a Roma, naquele momento que estava sendo escrito o Apocalipse, ela era a personificação da maldade e da perseguição aos cristãos. Então, é visto aí como a meretriz todo poder político, governo que se opõe a Cristo, aos cristãos, em todas as épocas. E toda a maldade, a unidade dessa maldade contra aqueles que adoram ao Senhor dos Senhores. Na época do Antigo Testamento, Israel. E aí, vários povos que foram contra, né, que lutaram contra o povo de Israel, que foram poderes sobre a vida deles com exílio, com morte, com tudo isso. E aqui em Apocalipse, né, mais uma vez, vem apontar para Roma, porque era o governo que perseguia os cristãos na época da sua redação. E aí, continuamos então, o versículo 2 vai dizer assim: com quem se prostituíram os reis da terra e com vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra.
Isso está também em Jeremias 51:7, porque o profeta Jeremias fala dessas coisas. E aí, os poderosos deste mundo estabeleceram relações com a prostituta, ou seja, com o poder contrário a Deus, né? Pelo poder de Mamon, o poder diabólico de Satanás, as coisas oriundas das trevas que vêm governar e trazer trevas ao mundo, nada, tudo encoberto, tudo arquitetado, isso tudo é poder que o inimigo usa e que, na verdade, os reis, as pessoas desse mundo se curvam a isso ou compactuam com isso, têm relações com isso. É isso que está dizendo. E aí, verso 3. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Isso também está em Apocalipse 13:1. E aqui nesse verso 3, em espírito, significa um novo momento da visão do apóstolo João. Ele tem esse êxtase e ele vê essa mulher sentada sobre a besta, que revela, na verdade, a unidade existente entre o cavaleiro da montaria e serve a cultura do mundo do poder da besta. Ou seja, é o que Apocalipse 13:1 está dizendo. 7 cabeças, 10 chifres, é possível que simbolize sim o Império Romano e sua religião pagã. Uma mulher, a cidade de Roma. Os nomes de blasfêmia podem ser títulos dados a Roma, títulos divinos, atribuídos ao imperador romano. A besta é uma imitação diabólica do cordeiro. A meretriz imita o nome de Cristo. Então, na verdade, é o poder satânico sempre tentando imitar a Cristo, tomar o seu lugar, conseguir a adoração de todos os povos, é o que ele mais deseja. E aí, João vê esse sincretismo, essa sintonia, esses dois poderes juntos, entende? E aí o versículo 17, de 4-5, vai dizer assim: acha-se a mulher vestida de púrpura e de escarlate e adornada de ouro, de pedras preciosas, olha, dinheiro, né? Muito poder, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações com imundícies da sua prostituição. E isso também está lá em Jeremias 51. Depois você lê Jeremias 51, porque tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Na sua fronte achava-se escrito, aquele versículo que a gente já leu, um nome, um mistério: Babilônia, a grande mãe das meretrizes e das abominações da terra. Amados, a ostentação de poder, esse dinheiro, essa luxúria, ela revela a sedução e as riquezas que atraem a prostituta. E no caso aqui, não é prostituta, é uma mulher física, mas é um poder das trevas que gera. Hoje a gente pode ver em filme ou em documentários, né, a prostituição, o mercado de prostituição e o quanto gera dinheiro isso. É um mercado negro, é um mercado feio, e isso existe sobre a face da terra. Mas eu estou dizendo além, é tudo aquilo que o inimigo planeja e faz de maneira horrível e de maneira poderosa, que inclui muito dinheiro, muita cobiça, muita ganância, muita luxúria, e que leva à sedução aos homens, homens que se vendem, homens que se deixam enganar e homens que desejam isso e que se compactuam com isso. Então é um governo do mal. E ao mesmo tempo aqui, João, quando ele vê isso tudo, ele narra isso tudo, ele está deixando claro que isso vai descrever a cidade de Roma, e além de uma imitação que ela quer fazer de Deus e dos remidos. E aí cita alguns textos, né, que está em Apocalipse também, 22:4, 3:12, e logo passa para o verso 6, que diz assim: então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos, que é o que ela mais deseja, né, é o que o mal deseja, a exterminar com todos os cristãos.
e com o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, admirei-me com grande espanto. João vê esse desejo maligno e esse sangue dos santos e todo o poder da mulher, dessa mulher que na verdade é toda a personificação do mal. E então o verso 6, embriagada do sangue dos santos, tanto como Nero, né? E aqui tanto quanto Domiciano. Os cristãos nessas épocas foram perseguidos e mortos, e sendo apenas nesse último por motivos religiosos. Nero perseguiu o cristão, matou muita gente, e Domiciano também. O texto aponta para um período de perseguição religiosa do primeiro século, e nada pode ser comparado a isso. Então João se espanta porque ele sabe que ele está vendo algo tremendamente horrível que está por acontecer, que na verdade já aconteceu numa época, mas que de igual grandeza vai estar acontecendo. Então, versículo de número 8, e eu vou pular o 7, porque o 7 eu quero falar depois. O 8 diz assim, olha: a besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição, e aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Isso está lá em Daniel 7:3 e Salmo 69:28. Então esse verso 8 parece que a besta aparece uma vez e retrai-se, fica recolhida, escondida por um tempo, e quando já não mais se esperava, ela volta a entrar em evidência. E trata-se de um império que deixou de existir e volta sob a influência de Satanás, entende? Então, assim, está dizendo que o poder que operou perseguição numa época vai voltar. Então, aqui é isso que está querendo dizer. E do verso 9 ao 18, que é um trecho grande, que você pode estar lendo junto comigo, olha, do verso 9 ao 18. Aqui está o sentido de quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, com os quais a mulher está assentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe e o outro ainda não chegou, e quando chegar, tem de durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede dos 7, e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta durante 1 hora. Tem estes um só pensamento, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Aleluia. Falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz. Olha que coisa. E farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e consumirão no fogo, porque em seu coração incutiu Deus que realizassem o seu pensamento, e executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. Versículo 18 termina dizendo: a mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. E nessa época, a grande cidade era Roma. Amados, é uma palavra, metáfora, cheia de símbolo, de simbologia, mas eu gostaria de compartilhar com os irmãos o versículo 7. Por quê? Porque eu pulei o 7, olha só. O anjo, no versículo 7, diz assim: o anjo, porém, me disse para João: por que te admiraste? João estava tendo aquela visão
que se eu também estivesse vendo, ia estar admirada, e eu creio que você também. Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. Amados, nesse verso 7, o anjo que está acompanhando João vai ajudá-lo a entender a visão que ele está tendo e vai ajudar a gente também, porque você viu que do versículo que eu li, do 9 até o 18, é o anjo explicando para João o que tudo significa. E aí eu anotei na outra Bíblia, que é a de estudo, está dizendo assim, ao interpretar corretamente os símbolos apresentados na passagem desse capítulo 17, o anjo vai apontando para João, primeiro, que as 7 cabeças da besta representam 7 montes e 7 reis, que eu já falei. Enquanto a própria besta, ela é o 8º rei, que se encontra em Apocalipse 17, de 9 a 11, que nós lemos. Seus 10 chifres simbolizam 10 reis que se juntarão com a besta contra Cristo, que são as 10 nações que se reunirão junto com a besta para reinar com o anticristo sobre a terra no tempo da tribulação. O cordeiro, Apocalipse 17, de 12 a 14, isso está falando contra Cristo, que é o cordeiro. E no versículo seguinte, as águas simbolizam as nações do mundo. Todas as nações do mundo são as muitas águas que a besta está dominando. Apocalipse 17, 15, que está dizendo assim, falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas, todos os povos da terra. A prostituta representa a própria Roma, que está lá no 17, 18, que vai dizer, a mulher que viste a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Muitos dizem que representa todo o mal, o mundo, todo o mal do mundo, na verdade, esse poder representa. Qualquer pessoa, religião e grupo religioso que governa um sistema que se opõe a Cristo. Então é isso que essa mulher representa, essa meretriz. João não faz questão de identificar os 7 reis, e eu também não vou falar sobre isso. E os 10 reis também não fala, mas ele quer sim compreender que os poderes humanos e a sua derradeira imponência contra Deus, quer dizer, sabe, tentar ser maior que Deus e o seu povo, é isso que ele quer que a gente entenda, que vai chegar esse momento. A autoridade dos reis dura somente por 1 hora. Então, subitamente, as bestas, os poderes das trevas, os 10 reis voltam e voltam-se contra a prostituta, que é aquele versículo muito interessante. Por que eles destroem a prostituta se ela era do lado deles contra Cristo? Eles se voltam contra ela. E essa é a natureza do mal, na verdade. O mal, ele destrói tudo no fim. Ele mesmo se destrói. Como naquele texto que Jesus, quando acusam Jesus de estar expulsando o demônio em nome de Beelzebu, Jesus fala assim, que ele jamais expulsaria um demônio em nome de Beelzebu. Por quê? Porque até o inferno sabe e reconhece que um governo subdividido, ele não prospera, ele não consegue se manter. Então aqui é isso que acontece, porque o reino das trevas vai ficar subdividido. Eles vão se juntar contra a meretriz, ou seja, contra o poder que estava lhes dando força, que estava sendo usado por eles. E aí, eu quero só te dizer uma coisa, Deus, ele não fica surpreso. Nós podemos ficar surpresos com as trevas, com o poder das trevas, mas Deus não, ele é Deus. E ele sabe todas as coisas. E ele tem o intento, que está lá no versículo 17, porque em seu coração incutiu Deus que realizassem o seu pensamento. Que pensamento? De um destruir o outro. Por quê? Porque executassem a ordem que ele dá à besta, o reino que possuem, até que cumpram as palavras de Deus.
a uma e deem à besta o reino que possui. Ou seja, ele vai permitir que a besta reine, mas até que se cumpra a sua palavra, porque a palavra de Deus é maior. Temos que ter essa confiança que o controle está na mão do nosso Deus até o fim. Primeiro que eu entendo que a igreja já vai ter subido, então não precisamos temer. E se eu estiver equivocada, e os estudiosos que acreditam que vai ser pós-tribulacionista, ou os que creem que é depois, né, só no dia do Armagedon, cada um tem o seu pensamento, mas o mais importante é que Deus está no controle de todas as coisas. E quem tem fé sabe disso, que a vitória é nossa, porque na cruz, no madeiro, quando o inferno inteiro se regozijou achando que era o fim do Cordeiro, não, foi só o início. Ele tomou a chave das mãos do inimigo e nos deu a vitória, nos deu a ressurreição e a vida, e ninguém pode tirar isso de nós. Conhecereis a verdade, lá em João 8, no Evangelho de João, capítulo 32, conhecereis a verdade vos libertará. Essa é a liberdade que temos de adorar a esse Deus vivo e fiel. Se somos povo de Deus, sabemos que Ele é fiel. De que lado você está? É só isso que você tem que responder. De que lado você está? O que te seduz? Se você, como Paulo, tem guardado a fé e perseverado, sendo fiel até o fim, Ele vai te dar a coroa da vitória. Não temas, não temas, apenas creia. Jesus Cristo está conosco. Nós podemos não entender muito da simbologia, mas o próprio anjo deixou registrado aqui. É palavra que se cumpre, é promessa na nossa vida. Eu oro pedindo ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo que nos dê a sua verdade, iluminando a nossa mente, a mente da Igreja de Cristo, transbordando o nosso coração do seu Espírito, para que juntos possamos subir no dia do arrebatamento e no dia da grande batalha final, estarmos do lado do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Shalom, Adonai.